No vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês como é que a gente consegue fazer o pilar árvore. É um tipo de pilar que eu tenho certeza que muitos de vocês já tentaram fazer, e se tu chegou aqui nesse vídeo é porque tu quer fazer esse tipo de pilar, e a gente vai fazer ele de uma maneira muito fácil aqui dentro do Grasshopper. Vocês vão vir aqui, selecionar, referenciar um ponto, e aí depois vocês vão poder escolher vários parâmetros que vão, mudar a forma desse nosso pilar. Tanto o espaçamento entre eles, o tipo de subdivisão que vocês podem escolher, tudo usando o Rhino e o Grasshopper. Fala, parametrizados, tudo bom? Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero que esteja tudo muito bom com vocês. Hoje nessa aula eu vou ensinar a vocês como vocês conseguem fazer o tipo de pilar, assim, mais utilizado por aí em várias estruturas, que é o pilar árvore. Eu já vi ele em vários projetos, várias coisas, e todo mundo sempre pergunta como que pode ser feito, né? Como é que a gente consegue criar o código dentro do Grasshopper. E ele possui uma característica muito interessante, que é a maneira que a gente vai subindo, a gente vai ramificando, né, aquela estrutura. E a gente vai utilizar hoje o Anemone, que é um plugin de fazer loops dentro do Grasshopper. O que a gente está fazendo é uma coisa que a gente chama de recursão dentro daquele pilar. A gente vai subindo e depois vai subdividindo ele mesmo até chegar na forma que a gente quer. E usando dentro do Grasshopper a gente vai ter vários tipos, né, de parametrizações desse pilar para vocês deixarem ele do jeito que vocês precisam no projeto. Beleza? Então, é o seguinte, se tu curte design, tecnologia, arquitetura, engenharia, cara, tu tá no lugar certo. Eu te convido aqui para te inscrever no canal, ativa as notificações também para não perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui e também deixa o teu like, que o like aqui ele é muito importante pro canal e pro crescimento dele. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do vídeo ou sobre o software, sobre qualquer coisa, sobre mim, sobre o parametrizado, enfim, vocês podem comentar na caixinha de comentários que a gente responde todo mundo, beleza? Todo mundo. Então pode falar, fica bem à vontade que a gente responde, certo? Outra coisa também, além do nosso YouTube, a gente também tem um Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem vários conteúdos extras que vão ajudar vocês nessa caminhada aí com o design paramétrico, beleza? E além disso também é o nosso canal de comunicação. Falar por lá é bem melhor do que falar por aqui e dar os recados, certo? Então eu convido vocês também a nos seguirem no Instagram. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Galera, uma coisa muito importante, tá, para vocês conseguirem acompanhar essa aula, é vocês baixarem o plugin Anemone. Esse plugin, como eu falei, ele possibilita a gente fazer loops dentro do Grasshopper, coisa que o Grasshopper por si só não faz. Então a gente instala esse plugin para ter essa nova mecânica dentro do Grasshopper. Se tu não sabe como baixar plugins ou não sabe nem onde procurar, a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando como instalar plugins e como melhorar ou potencializar o teu Grasshopper, beleza? Então, para o vídeo, vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, assiste aquele vídeo, instala o plugin, depois volta aqui para acompanhar essa aula. Vai ser muito importante e só vai ser possível fazer esse pilar árvore que eu mostrei para vocês utilizando esse plugin. Então agora, vai lá, volta, eu vou estar aqui te esperando e a gente recomeça o vídeo. Beleza, agora que vocês já instalaram, agora a gente pode de fato começar a aula. E o seguinte, esse tipo de pilar árvore, do jeito que vai ser feito aqui no canal, ele vai ser feito utilizando o que a gente chama de loop, tá? Loop é basicamente a gente repetir a mesma coisa diversas vezes. A gente pode, de uma certa maneira, fazer um loop aqui no Grasshopper se a gente for repetindo a definição várias vezes. Não é muito bom. Por isso a gente vai usar o Anemone. Para a gente fazer aquela árvore, vamos pensar um pouquinho. A gente sempre tem aqui o começo dela, aí a gente tem o tronco, depois a gente tem as divisões, por exemplo. Aí depois dessas 4 divisões, a gente sobe com mais aí, sei lá, 4 divisões, ok? E isso vai acontecendo N vezes que a gente pode setar, 10 vezes, 15 vezes. E aí a gente vai subindo nessa nossa árvore e a gente vai adicionando ramificações. E aí no final, lá em cima naquela ponta, ela vai se conectar com alguma estrutura, ok? O que eu vou mostrar para vocês aqui é como fazer só essa estrutura principal do pilar. Na quinta-feira, na live, eu vou trazer um projeto que foi feito aqui na Serra Gaúcha, que ele utiliza não só uma estrutura bem orgânica de uma cobertura, mas ele também utiliza desses pilares árvores para fazer o apoio, ok? Então a gente vai juntar não só uma estrutura bem orgânica de painéis, também com um pilar árvore e fazer uma mega estrutura no final. Então, só para vocês ficarem, né, bem informados, a gente vai criar só essa estrutura aqui nessa aula, beleza? Na live de quinta eu vou mostrar como é que a gente vai juntar essa estrutura do pilar, né, do apoio, com uma estrutura aí de cobertura. Vamos lá, eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado agora, só para vocês lembrarem aqui. E assim, tudo que a gente vai fazer agora nessa definição vai surgir a partir de um ponto. E isso depois na live de quinta vai nos ajudar,
ok? Então, primeira coisa, vou pegar aqui um ponto no meu Rhino. Aí agora que eu tenho esse meu ponto, eu vou referenciar ele no meu Grasshopper. Point, botão direito, set one point, selecionei o ponto. E agora fechou. Meu ponto já existe aqui dentro do Grasshopper. Agora que a gente tem esse ponto que vai indicar onde é que vai ficar a posição, né, desse nosso pilar árvore, eu quero fazer o tronco principal, certo? A gente precisa desse tronco principal para fazer as coisas funcionarem. Então, vamos lá. Eu peguei aqui um ponto, tracei ele no Rhino. O que eu quero fazer agora é criar uma linha que vá para cima, certo? Então, é uma linha que vai seguir nesse meu vetor aqui, que é o nosso vetor Z. Como é que a gente cria uma linha a partir de um ponto e de uma direção? A gente tem um componente chamado line SDL. Esse componente line SDL, ele é SDL por causa dos inputs. S de ponto de início, start, a direção e o tamanho. O ponto de início a gente já tem, que é esse aqui, start. Quando a gente coloca o ponto aqui, ele já traça uma linha padrão, que coincidentemente é a linha que a gente quer. Mas vamos colocar esses outros parâmetros, que depois a gente vai poder mudar ele lá dentro do nosso loop com animal. Então, direção é em Z, isso não muda. Vou colocar aqui, ó, unit Z para indicar um vetor. E o tamanho agora pode ser um slider, que eu vou querer que seja um tamanho variável. Vou colocar, então, de 0 até 5.0. Vou pegar esse meu slider e passar aqui no meu length. E agora, ó, eu consigo escolher o tamanho dessa minha linha. Ela vai servir daquele nosso tronco ali, o principal. Agora que a gente tem esse nosso tronco, o que eu quero fazer? Extrair esse meu ponto aqui de cima. E agora eu vou querer criar as ramificações. Como que a gente extrai aquele ponto de cima? A gente extrai da seguinte maneira. Tem um componente chamado endpoints. Esse endpoints, se a gente passar uma curva qualquer, ela nos extrai o ponto de início, que é o start, e o ponto de fim, que é o end. Vou colocar aqui um point para vocês repararem. Se eu colocar aqui, ó, no start, ele vai mostrar aquele mesmo primeiro ponto que eu tenho, porque lembra, começou daquele ponto, e o end é aquele lá de cima. A gente vai precisar agora desse end, ok? É desse ponto que a gente quer. Aí agora, o seguinte, eu vou fazer uma coisa um pouco, digamos assim, diferente. Fazer assim, ó, pegar aquele meu ponto que a gente tem aqui, que é o nosso endpoint. Eu vou querer mover ele em Z para cima, porque lembra, ela vai crescendo para cima, né? Então eu vou querer crescer ela de novo na direção Z. E aí, quando a gente mover esse nosso ponto aqui, eu vou querer movimentar ele em direções que vão servir de branches. E aí, depois que eu movimentar ele, levei ele para cá, para essas 4 direções, eu vou querer conectar esses pontos aqui em cima com aquele meu ponto lá embaixo. Porque aí, no final, eu vou ter aquele, né, aquela minha primeira ramificação, o primeiro nível da minha ramificação. Então a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, mover em Z para cima. O que eu vou fazer? Eu vou usar um move em Z. Eu quero mover essa minha geometria. E o tamanho, eu vou colocar um outro slider. Vou até copiar esse meu mesmo slider aqui de fora. Ctrl C, Ctrl V. Agora vocês podem ver, ó, que eu consigo pegar aquele meu ponto que está ali e escolher o quanto ele vai para cima. Pode ser esse mesmo valor, pode, se vocês quiserem ter, né, as ramificações do mesmo tamanho que o tronco, ou vocês podem setar depois, não tem nenhum problema. Eu vou botar aqui, sei lá, 2.1. Aí agora que eu fiz isso aqui, eu quero mover esse meu ponto que a gente acabou de trazer ele aqui para cima, que é esse ponto aqui, e eu quero mover nessas minhas 4 direções. Tem um componente muito legal do Pufferfish chamado Vector Star. Esse Vector Star, ele é um componente muito interessante, muito interessante. Primeira coisa, ele nos pede um plane, que é um plano base para ele fazer esse Vector Star. Eu vou pegar esse meu próprio ponto aqui e vou colocar nesse meu Vector Star. E aí, olha só, ele cria essas linhas, certo? Então isso aqui indica uma direção. Se eu usar um Vector Display aqui, e eu colocar esses meus vetores e esse meu ponto âncora, olha só, ele demonstra a direção. E esse Vector Star a gente consegue fazer então essas direções. Desse jeito que ele bota, ó, Star. E ele tem umas outras opções que podem nos ajudar nesse momento. Como, por exemplo, Steps. Quantas vezes a gente vai querer fazer essas divisões? A gente pode colocar um slider de 0 até 3. Se a gente colocar aqui o 0, ele continua normal. Mas se a gente for aumentando,
ele vai subdividindo, ó, essas divisões. Ele vai subdividindo essas divisões aqui, ó. Entendeu? Ele vai criando mais e mais direções. Ele subdivide aquela estrela e vai criando essas outras, digamos assim, sentidos, né? As direções. Isso é muito legal mesmo. A gente começa a criar essas, né, esses vetores de uma maneira até, digamos assim, aleatória. Depois ele pede esse T, que é o tipo de subdivisão. E tem dois tipos. Ele põe ali, ó, o cubic e o spherical. Se a gente colocar um slider de 0 até 1, a gente pode escolher entre a divisão que já tá aqui, que é a cúbica, ou a esférica. E vocês podem ver, ó, que ele muda ali a forma. Deixa eu colocar mais subdivisões. Ó. Esse aqui, de fato, parece uma esfera, né? Se a gente passar agora pro 0, esse aqui tende a parecer com um cubo, né? Quando vê esse aqui, ele pega como se fosse um cubo aqui. Então a gente tem esses dois tipos de subdivisões. E por último, a gente tem a dimensionalidade. E é aí que vem a coisa que pode nos ajudar agora. Ele diz se a gente vai querer ou 2D ou 3D. O que a gente tem agora é 3D, então esses vetores estão em 3 dimensões. Se a gente indicar ali, ó, um boolean, né, um toggle com true, ele vai ser 2D. Se for false, ele vai ser 2D. E a gente pode utilizar esse mesmo slider, porque vem comigo. 0 é falso e 1 é verdadeiro. Se eu passar esses números para cá, ele entende isso. Então a gente não precisa ter que colocar um boolean toggle. Se eu passar agora isso aqui para 1, ele cria, ó, só em 2D. E dessa maneira é mais adequado com o que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Isso aqui é um vetor em 2 dimensões. Poderíamos fazer com 3? Poderíamos, sem problema. Até já imaginei a maneira de como é que a gente pode fazer isso com 3 dimensões. Certo? Mas aí, deixa pra live. Aparece na live que a gente pode investigar um pouco isso. Agora, como eu não quero mudar, eu vou querer que isso aqui seja 1. Então eu vou colocar um painel porque eu não quero que mude. Eu quero que seja sempre em 2 dimensões. Aí agora que a gente tem os vetores, ok? Isso aqui é uma representação de vetor. A gente pode mover novamente esses nossos pontos utilizando esses vetores. Mas a gente pode... Deixa eu só mostrar antes, ó. Ele moveu. O ponto estava ali antes, ó. Agora ele moveu naquele vetor. O que a gente pode fazer é juntar vetor e tamanho para a gente ter essa, digamos assim, esse parâmetro, né? Para saber a quantidade do movimento que ele pode fazer ao longo desse vetor. Eu vou usar o amplitude. Eu vou juntar um vetor com um tamanho. Eu vou utilizar novamente esse meu slider aqui, que eu estou usando os movimentos. E aí agora que eu tenho esse meu vetor, eu vou colocar no meu move. Aí agora a gente consegue escolher, ó, o tamanho, certo? Que ele vai se afastar daquele meu ponto que a gente moveu, aquele nosso ponto base. E aí, pessoal, seguinte, para a gente finalizar essa parte aqui da definição, a gente tem que fazer uma linha que vem desses nossos pontos aqui, certo? Para esse nosso ponto base. E a gente pode fazer isso utilizando um line. Ok? Eu quero que a linha venha do meu ponto lá de baixo, e isso é muito importante, tá? Tem que começar do de baixo e tem que vir até os de cima aqui. Aí a gente consegue, ó, esse resultado final aqui. Vocês conseguem ver? A gente tem um tronco e essas subdivisões. Aí agora que vem a coisa. Para a gente chegar no outro nível de subdivisão, ou no outro nível de ramificação, certo? Ramificação eu sei que é para baixo, mas vocês estão entendendo. A gente tem que repetir todo esse nosso passo aqui. Todo esse passo aqui. E assim, pode pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e passar para cá, entendeu? Pode fazer isso, dá para fazer. Mas não é o que a gente quer, ok? Não é o que a gente quer. Por isso que a gente vai usar o anemone, porque eu quero indicar quantas vezes isso vai se repetir, para eu não ter que ficar ali toda hora copiando a definição várias vezes. Então, né, como vocês instalaram o anemone, ele vai estar bem aqui no ícone A, aqui, anemone. Ele tem poucos componentes, mas não precisa mais do que isso, para ser bem sincero. E no anemone a gente tem que setar duas coisas muito importantes: o começo do loop e o fim do loop. O começo de loop, de quando é que ele vai pegar as informações para passar pela definição, e o fim, que vai indicar volta para o começo. E o que é o loop, né, gente? Eu já falei isso aí na aula de fluidos. O loop, ele repete uma coisa várias vezes. Várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes.
Então a gente tem que indicar o começo e o fim do loop, para ele repetir várias vezes no meio disso. E aí a gente pode utilizar, nesse caso, a gente pode utilizar esse fast loop, ok? A gente precisa do fast loop start e do fast loop end. O start a gente coloca bem no começo do que a gente quer repetir, então ele vai ficar bem aqui, ó, entre o line SDL e o endpoints. E o end ele tem que ficar no fim, né, desse nosso loop, que no caso vai ser desse nosso line aqui. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente seta esse nosso loop? Vou maximizar aqui o Grasshopper. E aí, olha só, primeira coisa, a gente tem que ligar o começo do fim. E a gente consegue ligar com essa setinha aqui, ó. A gente liga essa setinha com essa outra setinha aqui. Vai ficar pontilhado, beleza, show de bola, eles já estão conectados. Mas faltam ainda algumas informações. Se a gente clicar aqui no balãozinho, ele diz que falta a gente conectar o loop end com o loop start. E faltam dados para a gente conectar. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, qual dado que vai entrar nesse nosso loop? E para esse caso eu quero que entre aquele nosso tronco principal, aqui do nosso line SDL. E ele vai entrar então nesse nosso D0. Esse é o dado externo que vai entrar no loop. Agora a gente tem que dizer, para onde é que esse dado externo aqui, que entrou no loop, vai ter que se conectar? Vocês estão vendo que a gente tem a conexão aqui, ó, do line SDL com endpoints? A gente tem que dizer, agora o D0 vai passar pelo endpoint. Por que essa diferença, gente? Porque quando a gente vier aqui no final e o dado chegar aqui no loop end, ele vai voltar pro D0 e vai passar tudo de novo, depois voltar. E aí, como eu mostrei pra vocês, ele repete a quantidade de vezes que a gente indica. Só para finalizar, vou pegar esse meu line e passar pelo D0. Quando a gente faz isso, se eu não me engano, ele já está funcionando. Mas agora a gente tem que setar quantas vezes isso vai acontecer, quantas repetições. E a gente seta aqui, ó, nesse I, que é Loop Iterations. Nesse caso tá 0. A gente pode setar de 0 até 3. Muito cuidado nesse começo, muito cuidado, porque pode dar ruim. A maneira que a gente vai subdividir, a gente vai chegando em números absurdos muito rápido. Então vamos colocar de 0 até 3 e vamos testar. Vou botar aqui, ó, 1. Vocês conseguem ver que ele tá adicionando isso? Ele tá indo, ó, para cima. Que ele tá fazendo essas subdivisões. Mas tem um grande detalhe aqui. Tem um grande detalhe. A gente tem que setar duas coisas. Primeiro, toda vez que ele fizer um loop, eu quero, com o botão direito, colocar a opção Record Data. Eu quero que ele salve aquele dado que eu tô fazendo o loop. Agora, toda vez que ele faz um loop, ele salva aquela informação que passou pelo loop. Beleza. E agora, esse outro detalhe que a gente tem que colocar é aqui no endpoint, a gente tem que vir aqui e dar um graft. Toda vez que entrar um ponto novo, a gente vai fazer toda essa operação aqui com uma nova árvore de dados. E aí a gente vai criando essa recursão. Então agora vocês podem ver que a gente consegue chegar naquele estilo, certo? De pilar que eu mostrei para vocês no começo da nossa aula. Aí agora olha só, a gente consegue escolher a quantidade de vezes que ele vai fazer essas operações. De mover para cima, mover utilizando o nosso vector star e depois ligar aqueles movimentos com as linhas base. E tudo isso aqui, gente, utilizando o loop. A gente poderia adicionar talvez algum tipo de algum fator aleatório aqui nesse vetor para que ele não ficasse se movimentando sempre esse mesmo número, porque, né, aqui ele tá bem regular, né? A gente poderia adicionar algum valor? A gente poderia, mas eu vou deixar para live, ok? De novo, eu quero mostrar aqui só o básico, para vocês já chegarem na live afiados para a gente fazer essas modificações, certo? Então, é isso que a gente tem. E agora é o seguinte, ó, vocês podem pegar todos esses sliders aqui. Vocês podem pegar todos esses sliders aqui e passar aqui no começo, ó. Porque agora eles vão ser todos parâmetros para vocês modificarem a forma. Deixa eu levar tudo isso aqui para cá. Para cá e para cá. Vamos lá. A gente tem o length, que é o tamanho daquele nosso tronco ali embaixo. A gente tem o tamanho, ó, dos nossos troncos ali em cima, da altura deles. A gente pode fazer uma coisa um pouco mais achatada ou um pouco maior. A gente tem os nossos steps,
do nosso vector star. E aí, muito cuidado, tá? Porque, obviamente, aqui tá tendo muita colisão. Isso aqui não funcionaria. Então, vocês têm também que setar o que pode ser melhor ali, ou o que faz sentido. De maneira, digamos, em projeto. Ok? Esse aqui é o tipo de subdivisão, ó. A gente tem aquele esfera e o cúbica. A gente tem a quantidade de steps que ele vai se subdividindo. E aí a gente tem no final, ó, a amplitude desse movimento. Ok? Ah, e outra coisa, as iterações, né? Aqui no... Vou deixar ela aqui no começo. Vocês podem ir setando, ó, quantas divisões vocês vão querer. Assim eu já acho bem legal. Bem legal mesmo. Aqui, ó, e olha só o que eu tô falando. Vocês conseguem perceber que aqui ele possui uma colisão? Tem que tomar cuidado nisso. Na live tem uma maneira de como é que a gente consegue identificar colisões em um modelo. Eu mostro isso aí pra vocês quando chegar ali na hora. Porque, de novo, o que eu tô mostrando aqui nessa aula é só pra vocês ficarem já afiados pro que vai acontecer na quinta-feira. Beleza? E, pessoal, essa aqui é a nossa aula de hoje. Acho que só pra gente finalizar, eu vim aqui, ó, no nosso D0, que é o output do nosso loop, e vocês podem ver que ele nos traz aqui, ó, todas essas linhas que a gente acabou de criar. Cada uma em um branch específico para cada iteração. A gente pode vir aqui, ó, e dar um flatten, e a gente pode utilizar um pipe para fazer essas conexões. Vou pegar aqui um pipe, vou botar 0.05, 0.05 aqui de raio, vou passar aqui minhas curvas, e olha só, ele cria aquela estrutura. O que falta é o nosso tronco lá inicial, que a gente pode pegar aqui, ó, e passar para cá com um shift. Beleza. Flatten só para garantir. Show de bola. Pessoal, então essa aqui foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Eu curto muito utilizar o Anemone para fazer esse tipo de forma. Não só coisas conceituais, porque ele consegue fazer coisa muito conceitual, como, por exemplo, o primeiro vídeo do canal que eu mostrei sobre simulação de fluidos, a gente também utilizou o Anemone. Mas a gente pode pegar, sim, esse conceito e transformar ele aqui em arquitetura, ou nesse caso, né, um pouco mais em engenharia. Ok? Então sempre pensem nisso. Às vezes o plugin, o componente pode ser uma coisa muito abstrata, mas a gente sempre consegue trazer isso para nossa área de atuação. Isso aqui também, novamente, não é só para arquitetura e engenharia, pode ser para design no geral. Ok? Então, novamente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e também deixar um like se curtiu essa aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aqui que a gente vai te responder. E também nos segue no Instagram, @parametrizado. É isso, e lembrando, te vejo na quinta-feira que a gente vai utilizar esse nosso pilarzinho aqui numa estrutura orgânica. Ok? Até mais.